chamando o nosso convidado já aqui, pastor Josemar, que já vai entrar com a gente agora. Bom dia a todos aí que já estão comigo aqui na nossa live. Sejam bem-vindos. Já está chegando aqui o nosso convidado. Bom, pastor Josemar, tudo bem? Opa, tudo bem, tudo bem. Tá me ouvindo bem, pastor Michael? Ouvindo bem. Está conseguindo me ouvir também aí? Estou perfeitamente bem. Joia, seja bem-vindo aqui. Uma alegria te ter com a gente aqui na nossa live. A alegria é minha, a satisfação é minha, né? Então, bom dia para você, pastor Michael, também membros, né, da PIB de Gravataí e outras pessoas que nos assistem, né? Então, é um privilégio poder participar desse bate-papo nessa manhã com vocês, discutir um pouquinho sobre os batistas, né? Tem a ver com a gente, né? Então, falar sobre nós mesmos nessa manhã. Então, fiquei muito feliz com o convite, tá? Obrigado, pastor Josemar. Eu quero também dar um bom dia para todos aqui que estão com a gente já na nossa live. Bom dia a todos os irmãos que já entraram e peço que vocês continuem chamando aí, compartilhando, convidando também mais pessoas aí, amigos, para estarem com a gente, que hoje a live está quente, né? Hoje a live está bem especial. E muito bom que o pastor Josemar está em Juí hoje, né, pastor Josemar? Como é que está o clima aí? Está muito frio? Tá muito frio, tá nublado, não vai ter sol hoje. E eu tenho pavor do frio, então é a junção perfeita para ficar em casa debaixo das cobertas. É verdade, né? Tomando um chocolate quente, alguma coisa nesse sentido. Quem tem um fogão a lenha em casa também consegue passar bem o inverno, né? Então é o que está faltando aqui em casa, em apartamento. Na verdade, nós moramos em apartamento, né? Então não tem lareira, não tem fogão a lenha. Então o inverno é terrível. Eu tenho um pavor do inverno. Isso que eu cresci no Rio Grande do Sul, né? Aham. Então, pastor Gemar, nós estamos com alguns já irmãos que entraram aqui já dando bom dia também. Eu dou um bom dia para todos aqui. E hoje nós vamos estar tratando, né, sobre qual era o espinho da carne de Paulo. A primeira pergunta. Tô brincando. Boa pergunta. Dizem, as más línguas dizem que era a sogra dele. Ah, é? Uhum. Olha aí, essa linha ainda não conhecia. Primeira vez que o espinho na carne de Paulo era a sogra dele. É a sogra. Coitada da sogra, sempre ganha culpa, né? Tudo que tem de ruim, né? A gente atribui a elas, né? Coitada da sogra. E a minha sogra não perde uma live minha, que eu acho que com essa agora ela vai pular Desistir. fora. Então, gente, uma alegria estar com o pastor Josemar. Nós vamos estar aqui falando, né, de um tema muito importante que diz respeito a todos nós que fazemos parte de uma igreja batista. E geralmente surgem muitas questões, né? O porquê fazer parte de uma igreja batista? Qual é a diferença da igreja batista, né, para outras igrejas? Eu vou começar perguntando aqui para o pastor Josemar, que é o nosso convidado de hoje, sobre a experiência dele, né, com a igreja batista. Eu nasci num lar cristão, né, e desde que eu nasci, os meus pais já faziam parte, já congregavam numa igreja batista da Pioneira. Então, o meu berço, né, já é um berço batista. Então, cresci conhecendo a realidade de uma igreja batista, o que é ser membro, né? Mas como foi para ti, pastor assim, Josemar, fazer parte de uma igreja batista? E tu foste de outra igreja antes, ou foi a tua primeira igreja? Como é que é essa tua experiência? Então, eu também nasci num lar cristão e meus pais também eram batistas, né? Mas de uma outra denominação, né, batista, né? Então, de uma outra convenção, que era a Convenção Batista Independente. Então, há traços em comum, até porque a comunidade na qual eu cresci e onde meus pais congregam até hoje é uma comunidade do interior, de alemães, né? Então ela tem muita similaridade com a Pioneira, e não só isso. Em 1918, muito tempo atrás, essa comunidade surgiu a partir de uma divisão dentro de uma das igrejas da Pioneira. Então essa igreja ela carregou muitos traços, né, que a gente enxerga na Pioneira. Então não foi para mim
assim, um choque, né, um choque teológico, até mesmo cultural, né, em termos de prática de igreja, quando eu acabei vindo para a Convenção Batista Pioneira, né, do sul do Brasil. Mas então eu cresci dentro dessa comunidade, a Igreja Batista Independente Betel, né, então no interior do município de Cândido Godói, então com muitas similaridades mesmo, até quando as pessoas me questionam, é porque o movimento batista independente a nível de Brasil, ele é muito heterogêneo, né? Então você vai ter até algumas igrejas com uma perspectiva neopentecostal, em algumas uma linha pentecostal, e na comunidade onde eu cresci você vai ter uma perspectiva muito tradicional em termos do que é ser batista, da perspectiva bíblica, da interpretação principalmente ali dos dons, né, Espírito Santo e tal. Tanto é que se qualquer membro da Pioneira se perder pelo interior e parar lá naquela igreja, ele vai se sentir em casa, ele vai se sentir plenamente à vontade, né? Então eu cresci dentro desse universo, né? Então nunca estive numa outra comunidade religiosa a não ser uma comunidade batista, né? Claro que daí tem essas pequenas diferenças ali, eu gosto disso da história, né? Então escrevi o livro dos 100 anos da minha igreja de origem, né? Então eu caminhei bastante dentro dessa perspectiva teológica dos batistas independentes, tentar entender, né, a sua mentalidade. Mas também leciono sobre os batistas brasileiros, né, e a Convenção Batista Pioneira, né, então vejo que há muita similaridade entre os dois movimentos ali. Então, meu contato com a Pioneira oficial foi em 2006, quando a faculdade fez a loucura de me aceitar como aluno, né, então chegamos aqui, foi nosso contato, né, com a Pioneira assim, mais expressivo. Conhecia porque as igrejas, né, lá onde eu cresci, tem igreja da Pioneira, tem igreja da Linha República, a igreja da Vila 8 de Agosto, né, que é bem pertinho da casa dos meus pais, né, então conhecia já essas duas comunidades da Pioneira. E aí no ano de 2007 nós começamos a fazer estágio na Igreja Batista Emanuel. Então, e ficamos até o começo deste ano, né, então em fevereiro foi a nossa mudança para Ijuí, né? Agora estamos na primeira igreja batista em Ijuí. Então, de 2007 até aqui, né, foi a nossa caminhada, então, dentro de uma igreja, né, da Pioneira. Né? Interessante. Hoje vocês, então, estão atuando junto ao corpo ministerial da igreja de Juí, é isso, né? Isso. Estamos Batista Pioneira em Juí. Isso. Tem um colegiado de pastores, né, da igreja, né? Então, sou só mais um. Deus me dá essa graça, né, de ser mais um. Algo que não é tão comum, né, ainda dentro das igrejas da Pioneira, né, porque não são igrejas tão grandes assim, né? Então, algumas têm a graça, e alguns pastores têm essa graça de dividir o ministério, né? O que é muito bom, né? O que é muito bom você ter um colegiado, você ter com quem dividir as ideias, os desafios principalmente, né? Então é muito bom. Isso é uma marca da Igreja Batista. Acho que a gente vai olhar um pouco mais para frente também sobre essa questão da estrutura eclesiástica da igreja, né? O modelo, o perfil da Igreja Batista. Mas o que tu podia compartilhar com a gente aqui, pastor Josemar, em relação à questão da história dos batistas? Onde é que nasceu a Igreja Batista? O que se tem hoje, assim, o que nós podemos rastrear na história em termos de origem, né, da Igreja Batista como ela é conhecida hoje, uma igreja histórica, né? Esse é um pormenor significativo, né, pastor Michael? O movimento batista é um movimento histórico. E aí quando nós pensamos assim, por que fazer parte de uma igreja batista? Um dos aspectos que, pelo menos para mim, é muito chamativo e é significativo, é de que não é um movimento recente. É um movimento com uma história, um movimento com uma teologia, com uma formulação teológica ao longo da história, com bases, né, com certas estruturas que no decorrer da história foram avaliadas, né, vistas e revistas, para que, de fato, a igreja fosse relevante na atualidade. Né? Então, a nossa história é uma história considerável, é uma história longa. Tá? Então, a nível de mundo, né, vou sintetizar isso, vou tentar ser sintético. Né? Então, primeiro,
quando nós pensamos no surgimento dos batistas, surgem diferentes teorias na nossa mente. Algumas delas são cabulosas, são melindrosas, né? Uma delas surge como uma espécie de frente, né? Fazer uma oposição ao catolicismo ou destacar nessa proeminência da denominação batista junto ao catolicismo, que é a teoria JJJ, né? Que é Jerusalém, Jordão e João Batista. E nos associaria, né? Como João Batista era batista, né? E o batista não tem nada a ver com uma denominação batista, até porque os batistas não existiam naquele período. Na verdade, nem denominações religiosas existiam nesse período, né? Então, ali nós temos o início, né, do movimento Jesus e o cristianismo vai se estabelecer como uma religião a partir do Pentecostes, oficialmente, mas é uma forma de dizer assim, bom, se o catolicismo tem Paulo e Pedro, nós temos João Batista, né? Então é uma forma de dizer que nós temos uma história antiga. Mas isso não se sustenta, até porque os seguidores de João Batista foram rebatizados, né? Batizados novamente quando eles entravam na comunidade da fé, né? Pós-Pentecostes. Então, se nós seguimos João Batista, nosso batismo está errado, né? Então, nós precisamos nos converter, né, à verdadeira igreja. Então, essa teoria ela tem uma falha gigante em si, em termos teológicos, né? Aí, outros associam, e aí já é uma história mais recente, tem um movimento logo pós-reforma, né? Então, a reforma iniciada por Martinho Lutero, não só por ele, né? Há outros reformistas nesse momento, mas nesse período pós-reforma, Lutero ele abre a porteira, né? Então, aqueles que estavam insatisfeitos com o modelo de igreja apresentado pela Igreja Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, nesse período medieval, eles se tornam dissidentes, eles iniciam novos movimentos. E um movimento que corre à margem são os anabatistas. Então há uma aproximação de nome, né? Anabatistas, esse nome dado a eles foi dado pelos seus opositores, e que tem a ideia de rebatizadores e tal, que era uma forma de persegui-los. Agora, o grupo de anabatistas ele era muito heterogêneo. As teologias dentro do próprio movimento anabatista, elas eram distintas entre si, né? E não há, assim, um vínculo histórico direto pensando com os batistas. O que há é vínculo de pensamento. A mentalidade, né, que os anabatistas tinham, por exemplo, do batismo mediante a profissão de fé e o batismo por imersão, essa mentalidade também está dentro da Igreja Batista. Então, nós podemos historicamente atestar que ideais, né, ou doutrinas anabatistas também foram incorporadas pelos batistas posteriormente. Mas historicamente é difícil fazer essa ligação exata. Então, muito provavelmente, né, então quando nós pensamos em termos de exatidão histórica, o movimento batista ele vai ter o seu início na Inglaterra, e aí os batistas têm um grande problema com localização geográfica e período histórico, né? Porque nós vamos ter, tanto no surgimento dos batistas, duas cidades, Amsterdã ou Londres, duas datas, da mesma forma como acontece aqui no Brasil, né? Então é Santa Bárbara ou é Salvador, na Bahia, tá? Então nós vamos ter essa discussão histórica, né? E tem artigos, tem pessoas defendendo seu ponto de vista. Eu vou apresentar o meu, mas isso não significa que está fechado nisso, tá? Então, os que estão nos assistindo podem, por curiosidade, né, ler artigos sobre isso. E nos dois lados há defesas muito fortes, né, de que começou neste lugar ou começou naquele. Mas o que é certo, tá? John Smith e Thomas Elvis são os dois originadores desse movimento, ou estão por trás, né, dessa primeira denominação batista. A Inglaterra ela vive uma série de movimentos internos, ela já está separada da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Henrique VIII cria a Igreja Anglicana, mas isso faz surgir um grupo interno que não está satisfeito com essa separação, né? Vê muita proximidade entre essa Igreja Reformada da Inglaterra com o catolicismo. Então eles querem mais e eles são chamados de separatistas, tá? Alguns desses separatistas permaneceram na Igreja Anglicana ao longo de toda a sua vida, mas havia os radicais. E os radicais originaram outros movimentos. Dentre esses movimentos, nós vamos ter, então, a originação dos batistas. E os separatistas, os radicais, eles eram perseguidos na Inglaterra. Então, eles migram para a Holanda, Amsterdã.
Então, ali em Amsterdã, em 1609, John Smith, que é o líder espiritual desse grupo, ele era um pastor metodista, né, um pregador metodista, e por ser separatista, então ele é desvinculado da igreja. Ele lê a Escritura e ele entende que o batismo deveria vir por imersão. E diante disso, ele compartilha com um grupo, né, que ele está pastoreando em Amsterdã, que o acompanha ali, e ele decide então se batizar, mas não tinha nenhum pastor para realizar o batismo. Então vem a primeira grande crise batista, né? E agora? Quem vai batizar, né, John Smith? E a solução que eles encontram é que ele deveria se auto-batizar. Isso é estranho para nós, né? Porque a nossa prática é ter um pastor no batistério, né? Mas quando nós olhamos lá para a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, é muito provável que essa prática existiu e não era contestada, né? Então a pessoa se auto-mergulhava ali sem aquele rito, né? Onde nós deitamos a pessoa, né? No batistério e tal, né? Então ele se auto-batiza e depois ele batiza todos do grupo e aí inicia em 1609 essa igreja batista em Amsterdã. Mas aí que começam os desafios, né? Essa igreja em Amsterdã ela não sobreviveu. Depois de um tempo, Elvis, que é o outro grande líder da igreja, né? Thomas Elvis, não o Elvis Presley, né? É importante, né, frisar isso para que não haja confusão, né? Thomas Elvis, ele retorna... Ele não morreu, né? Ele não morreu. Ele retorna, então, para a Inglaterra, para Londres. E Smith permanece em Amsterdã, na Holanda, e ele se junta a um grupo de menonitas. Os menonitas, sim, são descendentes diretos dos anabatistas. Então, essa igreja, em Amsterdã, ela desaparece na história. Parte do grupo se funde ao movimento, né, denominação menonita. Então, é difícil dizermos que aquela foi, de fato, a primeira igreja batista. Mas aí, Thomas Elvis vem a Londres, 1612, né? Então são poucos anos depois, onde ele estabelece então a primeira igreja batista em Londres, e essa igreja, sim, historicamente ela tem continuidade, historicamente ela se perpetua, e você consegue então também ver esses laços, essas ligações a partir da sua constituição, tá? Então esse é o movimento batista a nível de mundo, mas o que eu gosto demais dos batistas, da história dos batistas, é que o movimento ele surge, ele aparece em vários lugares sem uma intervenção direta de uma junta missionária, de pastores, de evangelistas. É alguém que lê a Bíblia e chega à conclusão de que ele precisa se batizar por imersão, primeiro crer em Jesus Cristo, depois se batizar, e aí ele começa um movimento e ele se autodenomina como batista. Essa foi a grande marca. Isso acontece depois na Alemanha, isso acontece na Rússia, né? Claro que muitos dessas nações ainda não existiam com esse nome, né? Então é um anacronismo histórico, né? Mas hoje, né, nós olhamos para trás, então o que é a Rússia, né, o que é a Alemanha hoje. Então, nesses lugares surgiram denominações, né, igrejas batistas, sem um vínculo. Não foi alguém da Inglaterra para a Alemanha para pregar, não. Alguém lá na Alemanha leu a Bíblia, entendeu que deveria se batizar, é batizado e ele começa uma igreja que ele chama de Igreja Batista. E olha só que legal, com o passar do tempo, essas igrejas começam a ter laços, né? E a teologia é muito próxima, ela é muito similar, né, em todas essas comunidades, tanto é que não há dificuldade dessa aproximação histórica, né? E aí nós podemos ir para o Brasil, né? Então, já que estou falando da história, né? No Brasil, então, os fatos, eles se assemelham, né, a esse movimento. Então, tem um processo de imigração para o Brasil, então os colonos se estabelecem em São Paulo, Santa Bárbara, né, do Oeste, ali é o núcleo de colonização de agricultores sulistas norte-americanos, e eles iniciam, então, uma igreja ali, Santa Bárbara, 1871, tá? Então, é onde você vai ter a primeira igreja batista em solo brasileiro. Mas ela é uma igreja limitada também em seu escopo. Ela é uma igreja de pregação e fala inglesa, né? Então, ela não é uma igreja voltada para os brasileiros, necessariamente. E mais tarde, alguns anos depois, surge outra na cidade de Estação, ali pertinho. Mas essas duas igrejas, elas são limitadas na sua projeção, né? Então são limitadas no seu alcance. E aí só mais tarde, 1882, data exata, 15 de outubro de 1882, Salvador, Bahia,
com 5 membros fundadores, né? Então nós temos o Taylor e a sua esposa, o Bagby e a sua esposa, e o convertido à denominação batista, né? O padre Antônio, ex-padre, né? Antônio Teixeira de Albuquerque, né? Eles originam então a primeira igreja batista brasileira. Então, na minha avaliação como historiador, mas é a minha, tá? Para mim, os segundos lugares eles são mais relevantes. Inglaterra e no Brasil, Salvador, Bahia, né? Porque é ali onde você consegue, de fato, estabelecer uma linha histórica, né? É onde, de fato, você tem uma igreja de projeção, de alcance. Na Holanda aconteceu a mesma coisa. Aquela primeira igreja batista na Holanda, ela era de fala inglesa. Então, ela não atingia as pessoas ao redor. É uma igreja muito limitada, né? Mas aí, em Londres, você tem uma igreja contextualizada que alcança, que cresce, mesma coisa em Salvador. Então, uma igreja, por mais que, basicamente, por missionários norte-americanos, né, com exceção do ex-padre, né, que era o que melhor falava português dentro desse contexto, né, mas ela passa a alcançar brasileiros, então ela tem projeção a nível de Brasil. Uhum. Interessante. Aqui o irmão Márcio até comentou aqui também, né, que a origem, que a CBB relata que a origem no Brasil foi em Santa Bárbara do Oeste, ali. Então, com esse grupo de colonizadores, né? Então, os batistas estão há 138 anos, ele colocou aqui no Brasil. É isso, pastor Josemar? Vamos fazer um cálculo rápido ali. Matemática não é o ponto forte dos teólogos, né? Mas 1871, 1971, nós temos 100 anos. 71, 81, 91, 2001, 2011, então 140, 20, 149 anos. Isso. Bastante tempo. Bastante tempo. E é legal isso, né? A história é muito bacana. Alguém está perguntando ali, estação seria a cidade próxima a Getúlio Vargas? Não, não é, não. Cidade de estação também em São Paulo, tá? Então, próximo a Santa Bárbara do Oeste, tá? Então, são 2 igrejas ali próximas, né? Pelo núcleo de colonização nesse período. E também que surgiram... Estação, não lembro agora o ano exato, 1871 é Santa Bárbara, mas é logo depois ali, 1870 e alguma coisa. Tá? Então é logo depois que se estabelece em estação. Interessante. Pastor Josemar, nós temos também, assim, quando a gente começa a olhar para a história dos batistas também, como tu colocou na tua explanação aqui agora, existe um link, né, entre a questão da prática do batismo, o rito, né, batismal, a prática do batismo. Então, essa conexão, porque alguns fazem essa conexão com João Batista, porque João Batista foi, digamos, o pioneiro, né, que realizou o batismo por imersão. Se nós pensarmos na prática e não na questão da analogia bíblica, porque existem muitas analogias, né, tanto no Antigo Testamento, também a questão do batismo, mas então existe essa forte busca, então, dentro da igreja instituída da época, em, vamos dizer assim, resgatar essa prática bíblica do batismo por imersão. Isso? Sim, essa é uma das grandes distinções batistas, né, quando nós surgimos na história, tá? Porque aí quando você vai olhar, a igreja luterana manteve o pedobatismo, né, o batismo de infantos. O anglicanismo também manteve, tá? O catolicismo também manteve. Então, dos movimentos reformistas ali que surgem, né, em meados de 1517 até 1600, né, em sua maioria eles mantêm essa prática do batismo de infantos. Aí a exceção são os anabatistas, né, que é um movimento forte ali de rebatismo. Os anabatistas foram muito perseguidos por causa disso, foram os precursores, né, nessa ideia, e chamados de rebatizadores exatamente para serem mortos. Tanto é que boa parte dos anabatistas eles eram mortos por afogamento. Então assim, vocês querem água? Então vocês vão ter água. Tá? Então eles eram mortos por afogamento, né? É uma parte triste da história. E os batistas compartilham dessa mesma mentalidade, né? Dessa mesma perspectiva acerca do batismo, de que o batismo deveria ser realizado, então, por imersão, após profissão pública de fé. Então, isso vai ter consigo a implicação, né, da pessoa ter esse entendimento. Primeiro eu preciso reconhecer que eu sou pecador, preciso reconhecer a graça salvadora de Jesus Cristo,
manifestar, né, fé em Jesus Cristo e depois, então, eu posso ser batizado. Então, os batistas foram precursores nisso. Hoje nós olhamos nesse misto de denominações, ainda mais no Brasil, né? Então, tem denominação de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, né? E aí nós podemos... aí nós temos os dois lados, né? Nós podemos criticar esse movimento denominacional, como nós também podemos ver aspectos positivos dentro disso, né? Mas hoje nós vamos ter um grupo muito maior, né, de pessoas que compartilham dessa mentalidade de batismo por imersão e assim por diante. Mas os batistas foram precursores na história, junto com os anabatistas, nessa mentalidade. É claro que também é importante frisar assim, que nem sempre na história o batismo foi de infantos, tá? Então, como você mencionou, João Batista batizava por imersão pessoas adultas, o próprio judaísmo realizava o rito do batismo numa espécie de ritual de purificação, né? Mas pode-se encontrar um paralelo muito grande com o batismo ali no que o judaísmo praticava, né? Então, esse lavar-se, ele está presente, inclusive, em outras religiões, tá? Então, não é algo inteiramente novo, só uma ressignificação que o cristianismo dá. A grande distinção entre o batismo praticado pelos discípulos de Jesus, Jesus não batizou ninguém, né? Mas pelos discípulos de Jesus, posteriormente na igreja primitiva, é que a pessoa era batizada uma única vez. No batismo de João Batista, você vai ter a seguinte perspectiva, ainda tem a mentalidade do judaísmo, é um rito de purificação. Então eu fiz bobagem, pequei, né? Eu volto para lá, eu sou batizado de novo, eu me purifico de novo, né? Uma forma externa de mostrar o meu arrependimento interno. A partir da igreja primitiva, essa mentalidade é diferente, né? Então você crê no Senhor Jesus, você é batizado e essa tua fé, ela é suficiente, né? E o sacrifício de Jesus é suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. Então, não há necessidade de um rebatismo. Há alguns movimentos hoje ainda que mergulham a pessoa de novo, né? Você pecou, você volta a ser batizado. Isso é interessante pensar numa igreja no Nordeste, onde faz muito calor, mas aqui no Sul, né, toda vez que a gente peca, se nós fôssemos batizados de novo, seria um gasto enorme, né, com energia elétrica para aquecer a água e é muito banho no frio, né? É verdade. A igreja, eu acho que a igreja adventista, né, pastor José, é uma igreja que toda vez que a pessoa sai da igreja, ela se desvia, ela volta para a igreja, ela precisa ser batizada novamente, né? Então tem algumas igrejas que praticam realmente o rebatismo, né? Isso, nós temos vários movimentos e geralmente eles são vistos como sectários, né? Porque não é uma doutrina bíblica, né? Então nós vamos olhar para esses movimentos e chamá-los de seitas, né? Por causa disso, por causa dessa prática do rebatismo. Por quê? O que acontece? É que aí você começa a atribuir ao batismo uma dimensão mística, né? Como se de fato aquele rito conferisse algo a você. Para nós, para nós batistas, o batismo ele é um símbolo, né? De algo que aconteceu interiormente. Então a pessoa, ela creu no Senhor Jesus, ela deve se batizar, mas não é porque ela não está batizada que ela não vai para o céu, né? Então a pessoa creu no Senhor Jesus e ela morre logo depois, ela alcançou a graça da salvação, né? Sem problema nenhum. Mas em alguns contextos, então você vai entender que o batismo ele confere alguma graça especial, né? Mas essa é uma discussão batista bem interessante, porque nós falamos sobre isso. Teoricamente é isso. Mas na prática, na mentalidade das nossas igrejas, isso nem sempre está tão claro assim, lamentavelmente, né? Então a pessoa, ela acha que acontece algo especial naquele momento, né? Na verdade, é um testemunho público especial, sim. Mas o que acontece de especial já aconteceu, ou deveria ter acontecido antes daquele momento, né? É interessante esse ponto, viu, pastor Josemar? Porque realmente, né, entre nós, entre os próprios batistas, alguns acreditam que assim, até uma vez eu estava conversando com o irmão, né, aqui na igreja, um membro, sobre essa questão, e eu percebi que ele tinha o entendimento de que o batismo era um complemento da minha salvação. Então, isso é muito sério, né? Isso toca num ponto muito sensível da nossa teologia, né? Mas como assim, né? Parece que
E quando eu me batizo, é que eu estou realmente me casando com Jesus, né? É como se nós fôssemos noivos, né? Estivéssemos ali. E aí, quando eu me batizo, aí sim eu tenho uma aliança com Cristo. Na verdade, isso é uma confirmação, né? E aí nós vemos como nós carregamos, né, ainda alguns traços da própria igreja da Idade Média, tá? Então, tanto é que alguns falam isso, né? Igreja reformada, no sentido de igreja que emerge da reforma, né? E sempre reformada. Então, nós continuamos a retirar do nosso meio alguns traços que foram incorporados pela igreja ao longo da sua história. E não é, muitas vezes alguns culpam Lutero, né, e culpam a igreja anglicana. Por que Lutero não instituiu o batismo por imersão? O salto que Lutero deu, né, a transformação que Lutero realizou dentro da sua igreja, da igreja luterana, já foi gigante, né? Então foi uma mudança muito radical em poucos anos, pensando que essa mentalidade distorcida que a igreja passou a vivenciar dentro da Idade Média, ela já está presente em muitos aspectos no segundo século. Então, a partir do ano 200 e pouco, nós vamos já encontrar muitas heresias incorporadas dentro da igreja, que mais tarde se torna igreja medieval, até 1500. Então, nós vamos ter ali pelo menos 1000 anos de história onde a igreja se acostumou a fazer bobagem, certo? E aí a reforma protestante é de 1517. Então, nós temos agora um pouco mais de 500 anos de história de reforma, né? de mudança da mentalidade da igreja. Não é tão fácil assim. Tem coisas que a gente se acostuma a fazer e que né, a gente nem percebe que está fazendo errado. Por exemplo, algo que eu encontro muito comum dentro das igrejas batistas, tá? E que é uma improbidade batista, essa é a palavra certa, né? Uma apropriação indevida. Nós falamos da ceia como Santa Ceia. Isso não é bíblico. Pode procurar na Bíblia se em algum lugar está escrito Santa Ceia. Esse é um aspecto que nós carregamos, né? E que nós vamos revivendo, rememorando, né, nas nossas gerações atuais, mas que biblicamente não, a ceia é chamada de ceia. É isso, né? Agora, quando chama ela de santa, aí os elementos começam a ter algum grau, né, de importância, e aí o diácono fica em crise, né? E agora, o que eu faço com o pão que sobrou, ou com o suco de uva, ou com o vinho que sobrou, né? Porque é santo, né? E aí você começa a ter algumas complicações ali, né? Mas, de fato, há resquícios. Isso não nos diminui, pelo contrário, só mostra o quanto é necessária sempre a reflexão teológica no meio batista, reflexão sobre as nossas práticas, né? Se de fato elas são condizentes com a Escritura, e nós vamos alinhando, realinhando, né, alguns processos importantes. E isso é fenomenal, tá? É um crescimento necessário. Toda vez que nós conseguimos nos desapropriar de algo que está tão presente, arraigado na nossa história, mostra que a reflexão teológica continua acontecendo no nosso meio. Muito bom isso, pastor Gemar, realmente. Olha, nós temos que estar sempre buscando crescer, amadurecer e rever, né? Rever também a nossa própria fé, nossa própria doutrina, né? Tem um texto na Bíblia que fala isso sobre rever, repensar a questão do nosso caminho, né? Se nós realmente estamos nos mantendo no caminho da verdade, né? Da sã doutrina. Então, acho que é muito boa essa tua explanação. O Juliano colocou aqui, puxa, né? Muito bom as explicações, parabéns, né? Obrigado aí, Juliano. Está aqui com a gente também. O Juliano é nosso diácono, né? Aqui na igreja. Então tu tocasse deve ser da crise. Os diáconos de vez em quando se veem numa saia justa, né? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Mas foi bem pertinente aí, pastor Zemar, a gente tocar nesse ponto. E para a gente otimizar o nosso tempo, então, eu acho que tem pessoas no grupo aqui que são fãs do Amado Batista, né? Que alguém comentou aqui a respeito eu acho que tem gente que gosta de música sertaneja aqui na igreja, que nessas lives assim vai aflorando, né? Alguns gostos, assim, preferências, a gente vai ficando, a gente vai sabendo, a gente vai conhecendo aqui, né? Bom, pastor Gemar, para a gente otimizar aqui o nosso tempo, eu quero te aproveitar e te sugar, né? O que a gente puder aqui.
a questão das marcas distintivas de uma igreja batista, né? Como a igreja batista hoje é uma igreja muito, vamos dizer assim, heterogênea, né, na sua composição, na sua estrutura, até na sua própria teologia, como que uma pessoa sabe que ela está dentro de uma igreja batista? Assim, com rastro histórico, né? Então, tu já trouxe para nós aqui, né, conseguiu nos situar um pouquinho na questão histórica, né, na origem, eu acho que isso foi muito importante aqui, mas como que eu sei hoje que eu estou fazendo parte de uma igreja batista histórica, né? Quais são as marcas de uma igreja batista? Assim, ó, aí nós vamos ter no meio batista uma das nossas dificuldades vai ser a seguinte, a autonomia da igreja local, certo? Essa é uma prática batista que é maravilhosa, por um lado, mas ela traz as suas complicações para o nosso meio, né? O que significa? É que a igreja local, ela tem autonomia para tomar as suas decisões, ela tem autonomia para escolher o seu pastor, ela não está submissa a outra igreja ou organização. E eu acho que isso é muito legal, né? Quando praticado de forma saudável, né? Um dos nossos grandes teólogos do passado, ele dizia que essa é a bendita e a maldita, né, a autonomia da igreja local. Por quê? Ela tem o outro lado, né? Então, internamente nós podemos aderir a práticas que não são batistas, né? Então, muitas vezes você vai em algum lugar e já presenciei isso, né? Enquanto pastor da Igreja Batista Emanuel, membros saíram da Igreja Batista Emanuel, se mudaram, né, para outros lugares e tiveram extrema dificuldade de frequentar ou de participar, né, dos cultos de uma igreja chamada Batista naquela cidade, porque a prática era muito distinta mesmo. E assim, tanto é que alguns deles pararam, né, em igrejas presbiterianas, olha só, né? E assim, e agora, né? Como é que funciona? Bom, essa é uma outra discussão teológica mais ampla, né? Mas em termos de prática de culto, né, o pastor Oswaldo, com quem eu trabalhei, né, Oswaldo Mancebo Reis, né, dentro da Pioneira ele é conhecido, é o meu paizão, né, que me acompanhou nessa caminhada ministerial, ele dizia assim, pasmem terra e céus, né, então as pessoas se encontraram melhor nessas igrejas porque a prática litúrgica, a prática de culto, ela tinha mais semelhança, né, principalmente com o meio batista pioneiro, do que com aquela igreja teoricamente batista, né? E muitas vezes até é vinculada à Convenção Batista Brasileira. Então não é uma falha da Convenção Batista Brasileira, é um princípio que nós temos como batistas, de que a igreja ela tem autonomia, né? E aí muitas vezes vamos ter algumas divergências internas, tá? Então, conhecer a igreja, né? Eu acho que alguns passos importantes ali. Primeiro é ver se ela está vinculada à CBB, a Convenção Batista Brasileira. Eu acho que isso já é peculiar, né? Então, olhar se não é um movimento à parte, né? De um pastor que se autodenomina batista. Não estou dizendo que isso é ruim, tá? Também a gente não pode levar isso ao extremo. Então, todos os movimentos isolados são ruins. Não estou. Mas se o interesse eu quero frequentar uma igreja batista, porque eu sou batista e tal, então verifique se essa igreja de fato tem vínculos com a Convenção Batista Brasileira, é um começo, né? Da caminhada, mas isso não garante, quando nós olhamos a autonomia das igrejas batistas, isso não garante que na prática interna, né, de que ela de fato será uma igreja batista. Nós temos alguns documentos batistas que são interessantes, que depois posso compartilhar com o pastor Micael, e ele pode compartilhar com os seus membros, mas são documentos que nos ajudam e que falam de algumas das nossas práticas essenciais, né, e de avaliarmos também esse movimento batista, né, se ele é batista na sua essência, né, se de fato aquela igreja pode ser considerada uma igreja batista. Então, dentro das nossas distinções, né, nos nossos documentos, o que vai aparecer ali? Autoridade das escrituras, tá? Então, a teologia, tudo mais o que se pensa está submisso à escritura. A escritura acima de tudo. Então, não é a palavra do pastor em primeiro lugar, não são as teologias, né? Então, nós temos diferentes correntes teológicas hoje. Por isso que eu vejo assim, uma igreja batista, na raiz, assim, na essência, né? O que é legal dentro dela? As diferentes correntes teológicas. Então, dentro de uma igreja batista, você vai ter
pensando escatologia, sobre a volta de Jesus, você vai ter dispensacionalistas, você vai ter os que são contra essa dimensão do milênio, né? Então os amilenistas, né? Os pré-milenistas, que são os dispensacionalistas, os pós-milenistas, e eles convivem. Por quê? Os batistas entendem que se a Escritura não fechou essa questão, se a Escritura não deu um parâmetro assim, quadradinho sobre isso, é porque nós podemos discutir e porque nós podemos ter pensamentos diferentes. Sobre a salvação, né? Então, há os arminianos e os calvinistas. Dentro de uma igreja batista, né? Num movimento batista saudável, eles convivem. Né? Eles conseguem até tomar chimarrão juntos, né? Os calvinistas e os arminianos, né? Então, eles conseguem conviver... Isso facilita para a chegada no céu, né, pastor Zé Marcos? Quando chegar no céu, está tudo em casa, né? Isso. Então, por quê? Porque a Escritura é a base. Então, se a Escritura não fechou determinada questão, a teologia ela é secundária. Secundária, não que ela é desprezada, mas primeiro a Escritura, e é da Escritura que emergem, então, os pensamentos teológicos e que podem ser diversos dentro de uma igreja batista, tá? Nós vamos ter, então, nas nossas distinções, membresia regenerada. Então, só pode ser membro quem nasceu de novo, e aí ele se batiza após a conversão, né? Então, são os ritos básicos ali, né? Eu fiz a minha listinha aqui para não esquecer nenhum deles, né? Peguei ali os pontos, né, do nosso documento, tá? O governo congregacional, então, a participação dos membros nas decisões, isso nos difere, nos distancia, por exemplo, do movimento pentecostal. O movimento pentecostal, em sua maioria, quando não de forma absoluta, ele vai ter uma forma hierarquizada de poder, né? Então você vai ter alguém no topo, né, os que estão abaixo dele, né? Na estrutura administrativa, por exemplo, da Assembleia de Deus, nós vamos perceber isso de forma muito clara. Não estou dizendo de novo que isso está errado, estou apenas mencionando que é isso que nos distingue, né, de outros movimentos, né? No meio batista não é assim, é a Assembleia que decide. É claro que, né, essa é a nossa teoria. Na prática, eu diria assim, né? Eu vou polemizar a live um pouco. Nós vivenciamos um congregacionalismo presbiteriano. Boa! Eu estava tentando achar uma palavra. Porque, assim, ó, essa democracia que nós falamos, e que é muito legal, ela é muito interessante, mas na prática ela nem sempre é funcional, né? Pense comigo, nós íamos chegar na assembleia no domingo ali na igreja, nós não teríamos pauta. Nós iríamos assim, bom, meus amigos, ou meus irmãos, né? Quais são os assuntos que nós vamos discutir? Cada irmão ia levantar um assunto diferente e todos iriam debater aquele assunto que, né? As nossas assembleias seriam infindáveis, né? Então, o que nós temos muitas vezes é uma diretoria eleita que vai absorver as demandas da igreja, discutir as demandas e trazer para a assembleia os assuntos que precisam ser discutidos. Mas, né? A decisão final sempre cabe à Assembleia. Quem decide é a Assembleia, né? Isso também acontece a nível de convenção. A Assembleia da Convenção é que vai tomar as decisões. Elas não são unilaterais, não é o pastor que decide, ou pelo menos não deveria ser o pastor que decide, nem a diretoria, né? Em termos práticos, então a igreja participa. Nós enfatizamos a competência do indivíduo em termos de realização da sua fé. Isso, por um lado, né, ele não pode ser levado a nível extremo, né, no sentido assim, então eu não preciso de ninguém. Eu sou batista sozinho, né? Então, biblicamente, não existe igreja carreira solo, né? Eu e mais eu, né? A igreja, ela sempre compreende um grupo de pessoas, mas, né, se eu não preciso obrigatoriamente, eu não dependo, né, para crescer espiritualmente de pastor, de um discipulador e assim por diante, porque eu posso, a partir da leitura da Escritura, da minha busca, né, por Deus, crescer espiritualmente. Agora, um pastor, um discipulador, eles são complemento nessa caminhada, mas eu não posso me tornar pastor dependente, dependente do meu discipulador, né? Por quê?
Aí, no dia que o pastor não está mais, eu não sei o que fazer na minha caminhada de fé, né? Então, essa é uma das defesas, né? E uma das grandes distinções do meio batista, tá? Sacerdote universal dos crentes, nós entendemos que todos os crentes têm parte, né? Na proclamação, têm parte, né? De levar o evangelho às pessoas, às diferentes pessoas. Não é algo que cabe somente aos pastores ou aos diáconos, né, a um determinado grupo, mas todos recebem essa grande responsabilidade. Pregamos sobre liberdade religiosa. Os batistas foram os precursores a nível de mundo a defender a liberdade religiosa. E muitas vezes nós nos atrapalhamos nesse meio termo, porque nós queremos liberdade religiosa desde que todos sejam batistas. O que é contraditório. Porque quando eu advogo pela liberdade religiosa, o que eu estou dizendo? Olha, no nosso país, não importa, eu posso discordar plenamente da prática religiosa daquela pessoa. Mas eu defendo, com unhas e dentes, que ela tem o direito de professar a sua fé. Tá? Isso é significativo. Nós, batistas, é que aderimos a esse movimento e espalhamos ele mundo afora. Tá? Então, quando nós entramos em algum lugar, eu pratico, né, a capelania escolar, então, numa perspectiva batista, eu não posso imaginar a capelania escolar de forma exclusivista. Né? Então, assim, só eu vou trabalhar nessa escola. Não. Eu vou me encontrar dentro dessa escola com o padre, eu vou me encontrar dentro dessa escola com pessoas que, talvez isso choque, né? Mas assim, com pessoas que praticam religiões afro, né? Então, eu vou me encontrar com essas pessoas. Isso não significa que eu concordo. É diferente. Eu tenho uma perspectiva teológica diferente a partir da Bíblia, vou ter as minhas reservas, mas ainda assim, a nível de Brasil, nós defendemos liberdade religiosa e essa pessoa, dentro de um espaço público, ela tem os mesmos direitos de professar a sua fé como eu tenho. Posso pensar que a fé dela é falsa, né? Posso ter essa convicção. Mas ainda assim, eu como batista, eu defendo esse direito. É um direito dela, tá? E a gente vai ficar assim, mas e aí? Eu vou deixar com que outras pessoas professem uma fé falsa. Sim, só que ao mesmo tempo, com isso, eu estou tendo o direito de professar a minha fé. Então eu posso, em todos os segmentos públicos, né, dizer que eu sou batista. E isso, a nível de Brasil, é um direito que eu tenho. Isso é muito legal, tá? E aí a pessoa, né? E aí, de novo, a liberdade do indivíduo, a pessoa que vai escolher. Ela vai ouvir, ela vai entender o que é coerente com a Escritura, com a palavra de Deus, e é que ela vai decidir. Não, o Batista ali, né? O pastor Batista, o que ele falou é correto, é bíblico. Então eu vou deixar essa minha religião, eu vou entender que ela é falsa para vivenciar essa experiência religiosa, né, que o pastor Batista falou. Mas assim, é desafiador, né? Mexe com a nossa mente por demais, tá? Nós vamos ter as confissões e os pactos, né? Então, são documentos que nem sempre nas nossas igrejas nós lemos, mas nós temos os pactos batistas e as confissões de fé, que são muito importantes e que dão nosso embasamento doutrinário. E o aspecto da cooperação, a ideia de convenções, essa é uma invenção batista, né? A convenção não está acima das igrejas. Até eu vejo, essa também é uma distorção de mentalidade que nós temos assim, mas por que a convenção não faz nada nessa igreja? A convenção não tem nada para fazer. Porque nós, como batistas, nós defendemos, né, a autonomia da igreja local, e a convenção ela não tem esse poder de ingerência nas igrejas. Quando a convenção vai interferir nas igrejas? É quando a igreja pede. Então, nós precisamos de ajuda da convenção aqui. Convenção, por favor, aqui dentro a gente está numa disputa, né? Quem está certo e quem está errado, nos ajude. Aí a convenção pode interferir, porque nós pedimos para ela. Porque a convenção é um mecanismo de cooperação, mas ela não está acima da igreja, tá? A igreja é que realiza a convenção. Então, as igrejas estão acima da convenção e são as igrejas que mandam na convenção. É interessante de perceber isso, né? Então, na estrutura hierárquica, na mentalidade batista. Então, esses são alguns aspectos que precisam ser analisados dentro da igreja. É isso que se prega? É isso, né, que se tem em mente?
é isso que caracteriza uma igreja batista. Legal, pastor Josemar. Eu acho que isso é bom para a gente mapear, né, esses movimentos que estão surgindo hoje. A minha mãe colocou aqui também que foi batizada pelo Mancebo Reis, né? A gente teve uma experiência com ele também bem interessante. Alguém que até hoje é uma referência, né, para nós, assim. Alguém muito querido, né, um pastor muito querido. A irmã Carmen também, que colocou aqui que ela faz 52 anos, né, que ela se considera batista, né, que ela participa de uma igreja batista, mesmo mudando de estado. A irmã Carmen foi minha professora na escola bíblica dominical, aqui em Gravataí. Né? Olha que E hoje legal. ela está na Bahia. E lá ela continua batista. Né? Então, que bom, né, irmã Carmen? Poder compartilhar com a gente aqui um pouco. Pastor Josemar, eu estou sem relógio. Tu tem acesso à questão do horário para a gente se policiar aqui? 10 para as 11. 10 para as 11. Então já vamos concluir, né? Já vamos para a finalização do nosso papo. Tá muito bom. Esse é um papo, essa é uma conversa que daria para a gente ficar aqui né, bastante tempo conversando, porque é gostoso falar sobre isso, né? É um assunto extremamente relevante, né? Importante para nós. Eu não sei qual é a realidade de Juí, mas aqui em Gravataí, né, e aqui na grande Porto Alegre, né, como todo, a gente percebe que cada dia surge uma igreja nova, né, numa esquina, num bairro. Então, isso por um lado, né, algumas pessoas usam desse argumento para dizer o evangelho está sendo pregado. Né? A gente ouve esse clichê, né, essa frase bem... o evangelho não importa que está sendo pregado o evangelho. Mas eu percebo que, mesmo diante desse crescimento e aumento de denominações novas, né, que estão sendo implantadas, né, a cada dia, e sem muito lastro histórico, sem muita base, né, sem ter por detrás uma convenção, sem ter por detrás um bom suporte, eu percebo que há um grupo hoje que está atrás de uma igreja séria. Né? Isso é muito interessante. E eu queria te ouvir um pouquinho falar sobre a questão do que tu pensa assim, sobre essa adesão que há a igrejas reformadas. Né? A gente percebe que alguns líderes reformados, especialmente da igreja presbiteriana, têm se destacado hoje dentro até do meio virtual. Augusto Nicodemos, né, Paulo Júnior, Hernandes Dias. Né? Então, tem muitas pessoas que ouvem esses pregadores, que ouvem e que têm contato com a teologia reformada, e procuram uma igreja com esse critério. Né? Eu quero uma igreja que seja reformada. Né? Incluindo aqui na nossa igreja também já aconteceu o caso de pessoas... aí é uma igreja calvinista, né? Aí é uma igreja reformada. Né? Então parece que agora virou moda, né? Dizer que eu sou reformado. É a reformodinha. Né? O que tu pensa sobre esse fenômeno? Né? Então, olha só, né? São várias coisas juntas, né? Faz parte do nosso contexto contemporâneo, pós-moderno, né? Alguns movimentos que nós vivenciamos. De um lado, nós temos uma tendência a nos tornar homogêneos. A globalização, ela nos direciona, né, nesse fluxo. Mas a globalização, ela também fez com que essas identidades de grupos, elas sobressaíssem, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que é ser batista? Esse é um questionamento que muitos outros grupos estão se fazendo, e não só grupos religiosos, tá? Grupos étnicos têm feito isso com medo de se perder dentro disso, de nós nos tornarmos como todos, de nós não termos as nossas características identitárias, né? E aí, muitas vezes, até nessa busca por uma identidade, nós nos tornamos mais batistas do que os batistas eram. Entende? Nós corremos o risco de asseverar algumas questões, alguns ritos, né? Alguns hábitos, alguns costumes, que você olha para trás e você não encontra respaldo histórico e bíblico para isso nenhum. Mas aí você diz que deve ser dessa forma, tá? As mídias hoje contribuem para que algumas ideias e mensagens cheguem até nós, né? Então, esses pastores midiáticos, e que bom que nós os temos, são
são grandes pregadores, grandes expositores. Gosto demais do Augusto Nicodemos, gosto demais do Hernandes Dias, né? São homens assim que têm difundido, né, a palavra de Deus, um pensamento teológico claro, né? Mas eles estão dentro de um contexto teológico também, dentro de uma realidade teológica, e vão ter também as suas leituras, né, interpretações teológicas, que em alguns momentos esbarram, né, conosco batistas, né, principalmente quando nós pensamos ali no presbiterianismo, a questão do batismo, embora tenha igrejas presbiterianas que praticam também o batismo por imersão, né, nós vamos ter grupos que fazem essa prática, mas eles vão ainda ter esse viés, né, histórico ali de um batismo de infantos, tá? É uma discussão teológica ampla que eu só vou levantá-la em outra live, aí o pastor Micael chama outro pastor para debater, né? Porque olha só, é interessante essa prática, né? Quando nós batistas vamos para uma igreja presbiteriana, nós não somos rebatizados. Já reparou? Mas quando eles vêm para uma igreja batista, nós mergulhamos eles no nosso batistério. Então, é uma discussão teológica para se fazer, e aí, por quê, né, e tal, né? Então, mas não é o mérito da questão hoje aqui, né? Mas é interessante a gente pensar essas conjecturas teológicas. Mas aí, dentro desses pastores midiáticos, ainda mais norte-americanos, né, nós temos ali alguns de renome e que têm pregado, inclusive alguns batistas têm pregado nessa linha reformada, né, o calvinismo e tal. Teologicamente, quando você vai fazer uma análise do calvinismo, claro que não estou falando do calvinismo extremado, tá? Porque o calvinismo extremado, ele chega a dizer que Deus é o autor do pecado. Quando nós proferimos algo absurdo assim, de que Deus é o autor do pecado, aí Deus deixa de ser bom, tá? Então, o calvinismo extremo, ele chega a essas falácias absurdas, tá? E que não tem respaldo bíblico mesmo. Mas um calvinismo moderado, ele vai ter amplo amparo da Escritura, tá? Vai ter amplo amparo da Escritura. Convém fazer ressalva de que um arminianismo moderado, não extremado, ele também vai encontrar amplo amparo da Escritura, certo? Porque o arminianismo extremado, ele também é prejudicial. Ele vai conferir ao homem o poder de se salvar. Ele vai dizer que o ser humano ele se salva pelas suas ações, né? Então nós vamos discorrer, né, dentro de uma perspectiva ali, inclusive, de ações, de obras para a salvação, tá? Então, esses pregadores midiáticos, eles trouxeram um neocalvinismo, e eles são pessoas de renome, muito inteligentes, tá? Expõem muito bem, e carregaram consigo uma perspectiva de que o ser calvinista dava um certo status, né, de uma intelectualidade superior. Então eu vejo que os nossos jovens, principalmente, né, os jovens têm entrado nisso porque dá um ar de intelectualidade, olha só, é um fenômeno, né, e tal. E eles têm argumentos teológicos, bíblicos, é coerente, tem lógica e tal, né? E aí nós começamos a caminhar numa linha unilateral, certo? E nós esquecemos o outro lado. E aí tem as culpas do próprio arminianismo. O arminianismo, muito mais presente no meio pentecostal, ele esteve mais preocupado com a prática. Então, os teólogos arminianos, eles existem, mas essa não é a prioridade deles. A prioridade deles é pregar. E fazer teologia está em segundo plano. Por isso nós temos menos materiais e não é que temos pouco, mas menos. E ainda, né, esse material não é enfatizado, muitas vezes pelas escolas de teologia. Hoje eu vejo um movimento diante desse neocalvinismo, um movimento de resposta. Então tem muitos teólogos escrevendo sobre os posicionamentos arminianos. E olha só, nós muitas vezes defendemos o calvinismo até debaixo d'água. Nem Calvino foi calvinista, porque nem Calvino acreditava em tudo que os calvinistas defendem hoje. E nem Jacó Armínio foi arminiano, porque os seguidores que foram, né, em linhas extremas e prejudicaram esse movimento. Tá? Agora, o que é importante enfatizar aqui?
Numa igreja Pastor batista, sim. Zimar, eu acho que vai encerrar o tempo. Tem 5 segundos aqui restantes.